E aí pessoal, tudo bem? Chegando aí o vídeo de hoje. O assunto do dia aí é o, digamos assim, polêmico, que andava meio sumido aí, mas agora é de volta às manchetes. Hans Niemann, ele mesmo, fez uma performance brilhante no Torneio da Paz em Zagreb, na Croácia. Terminou hoje. A gente vê aí a tabela final do torneio com todos os resultados. Hans Niemann ganhou o torneio com 8 pontos em 9 possíveis, cedendo apenas 2 empates contra adversários aí, muitos deles muito fortes, alguns acima de 2.600, alguns um pouco menos, mas já mais, digamos assim, mais veteranos, não tão nativos, mas realmente grande performance aí do Hans Niemann. A gente vê ele ali com 8, em segundo Birkitt com 5, foi um dos que empatou com o Niemann. Korobov, fortíssimo grande mestre ucraniano, fez 5. Ivanchuk, o lendário Ivanchuk, fez 5. Motilev e Sokolov, Ivan Sokolov 4,5, Stevich 4, Kozul 3,5, Zeutit 3, Ivan Sheparinov ficou na lanterna com 2,5. Torneio muito forte, muitos nomes conhecidos, e o Hans Niemann fez uma grande exibição com essa performance incrível, 3 pontos na frente do segundo colocado. Vamos dar uma olhadinha em uma partida dele contra o Ivan Sokolov, uma das muitas vitórias dele nesse evento, mas antes da gente começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Então vamos lá. Essa partida aqui foi jogada na 7ª rodada. Aí, Hans Niemann com as brancas, Ivan Sokolov. Ivan Sokolov já teve um hit bem mais alto aí. Agora ele está mais dedicado à carreira de treinador e tal. Ganhou do Kasparov uma vez. É um jogador veterano, mas muito forte. E aqui a partida rolou uma italiana com bispo C4. Sokolov jogou bispo C5, C3, cavalo F6, D3. O famoso Juco piano, né? Linha mais tranquila aí da abertura italiana. Sokolov jogou com D6, Roque. H6 é um lance que impede bispo G5. Cavalo de BD2, A5. Uma das formas de jogar aqui com as pretas, também pode jogar com A6. Dá um respiro para o bispo aqui em A7. Mas A5 tem a vantagem de ganhar espaço e impedir o B4. Torre 1 jogou o Hans. Sokolov rocou. Cavalo F1. Esse cavalo pode vir para G3, manobra muito típica da italiana. E o Sokolov respondeu com outra manobra típica, cavalo E7 para cavalo G6. Uma alternativa é tirar o bispo, por exemplo, para B6, para antecipar o D4 das brancas. Após cavalo E7, D4 é um lance bastante lógico. Atacando o bispo, meio que força a tomar D4, C por D4, mas a ideia do Sokolov não era tirar o bispo e deixar... Quer dizer, é tirar o bispo e tentar contra-atacar aqui com D5, o centro das brancas, provocar um peão isolado e tal. O Hans então jogou H3, é um lance típico, controla também a casa G4, tanto para uma cravada do bispo, como para um salto de cavalo em G4. E aí sim há o contra-ataque central D5, e busca, se peão toma, por exemplo, cavalo de E toma, isolar o peão das brancas. Porém, o Hans jogou aqui após D5, E5, atacando o cavalo das pretas. C4, E toma F6, está destruindo ali o Roque. Se peão toma, bispo toma H6, por exemplo. Porém, o Sokolov jogou cavalo E4, após E5, cavalo E4. O bispo voltou para D3. E o contra-ataque central típico aqui, C5, foi a resposta do Ivan Sokolov.
Aqui o Hans jogou uma ideia interessante, cavalo G3. Outra possibilidade seria jogar o mesmo cavalo para contestar aqui o cavalo das pretas via D2, para não permitir os peões dobrados ali em G3. Poderia ser uma opção, os brancos talvez tenham uma pequena pressão. Por que não bispo toma, né? Peão toma, torre toma. Agora as pretas poderiam jogar C por D4. Cavalo por D4, bispo F5, por conta desse cavalo que está cravado. O cavalo toma, está caindo a dama. As pretas vão ganhar material. A torre tem que sair para cá para defender o cavalo. Aí G5. E a torre não tem uma casa para defender o cavalo. Então isso ganharia material para as pretas. Portanto, bispo toma E4 não era bom, mas cavalo de 1, D2 era uma alternativa, cavalo G3. Parece que o computador não simpatiza muito. O Sokolov jogou bispo F5, defendendo aqui com o bispo. Ia tomar, e só após F por G3, bispo F5. As pretas têm uma posição sólida, mas ainda muito jogo pela frente. G4 é uma ideia e tal. Começar a avançar com essa massa de peões na ala do rei, ganhar espaço. Seria uma batalha complicada essa linha aí. Porém, veio o bispo F5 do Ivan Sokolov. O Hans tomou o bispo. A opção agora era tomar aqui em E4. Cavalo toma, peão toma, bispo toma. Agora, se C por D4, dá para tomar em F5. Cavalo toma e dama D3. A dama fica bem posicionada nessa casa. As brancas sonham em avançar essa maioria depois. Outra possibilidade era tomar de bispo. Se peão toma, cavalo toma, atacando em C5 para jogar cavalo D6. E se bispo toma, torre toma, C por D4. Não cavalo toma, que vai ficar cravado, como a gente já viu, mas um lance como E6. Buscando enfraquecer ali as casas brancas na posição do roque das pretas. Seria uma linha interessante aí para as brancas. Porém o Hans tomou o bispo. Cavalo toma F5. Cavalo toma F5 e agora sim tomou o peão, o cavalo de E4 e o peão. E dama D5, bom lance aqui centralizador do Ivan Sokolov, ameaça a torre. Mas o Hans passou a torre para G4, apontando ali para o rei em G8 e rei em H8. Uma boa jogada aí do Ivan Sokolov. Outra possibilidade seria tomar em D4, mas as brancas poderiam jogar dama D3. Se o cavalo sai, por exemplo, está caindo lá em H6. Ainda que seria possível jogar dama E6, defendendo o cavalo, mantendo a defesa lá do peão de H6. Após um lance como bispo D2, seguido de torre C1 ou torre E1, a partida estaria equilibrada. A GH8 é um lance bastante lógico, tirando da coluna G, né? E o peão de D4 está cravado, não dá para tomar porque está caindo em D1. Dama D3, cavalo por D4. E aqui um momento que é crítico aqui da partida. O Hans jogou um lance muito bonito aqui. Não é vencedor, mas mais ou menos desmontou aí a resistência das pretas, que vinham jogando muito bem até aqui, que foi cavalo G5. Lance que ameaça mate em 1. E aqui, meio desconcertado pelo lance, Ivan Sokolov aceitou o sacrifício, que é um erro, pois o que vai ficar mal aqui. O mais, digamos assim, preciso G6, defendendo o mate sem tomar o cavalo, levaria uma partida igual. Agora ameaçando tomar, cavalo E4, tentar entrar em F6 e atacando em H6. As pretas poderiam jogar H5, atacando a torre. Uma continuação possível seria dama D2 para entrar lá. Se H por G4, dama H6, cheque, rei G8, cavalo F6 está dando mate.
Aí toma o peão de E5, dama H6, G8, torre toma, peão toma, dama toma. E aqui se rei H8 as brancas podem dar perpétuo, dama H6 e rei G8 e dama G6, né? E se as pretas tentarem cobrir aqui com a dama, para evitar o perpétuo, tomar lá em B6. Tem um peão pela qualidade, ameaça de bispo H6 e o rei das pretas exposto. As brancas têm compensação boa aí pelo material sacrificado. Provavelmente a melhor linha ali seria o empate para os dois lados. Porém, o Ivan jogou H por G5, bispo por G5. Agora ameaçando torre H, mate em 2, torre H4, cheque, dama H5. E o detalhe é que não tem uma boa defesa a não ser devolver a peça, que foi o que fez o Ivan Sokolov. Se G6, para defender o mate, leva mate de outra maneira, bispo F6, rei G8, torre toma G6, toma, dama toma G6, cheque mate. Se rei H7, o mate é pela coluna H. Tanto Sokolov jogou cavalo F3, cheque, devolvendo a peça. Está trocando as damas aqui. Dama toma, toma, peão toma. Porém, ele vai para um final com peão a menos aqui. Ainda que tem peões dobrados e peão isolado aqui, é um peão a menos e uma massa de peões que pode andar e as brancas têm vantagem. Mas realmente o Hans Niemann converteu com muita força esse final. Sokolov não jogou bem aqui, bispo D8 foi um erro. É melhor botar o bispo em C7, atacando aqui. E se F4, fazer a ruptura F6, peão toma, peão toma. Se bispo H6, torre F7. As brancas mantêm o peão a mais aí a vantagem, mas a posição das pretas é provavelmente defensável aí nesse final, conta dos quebrados peões brancos aqui na ala do rei. Porém, nada disso aconteceu. Bispo D8 do Sokolov. Veio bispo E3 recusando muito bem a troca aqui o Hans Niemann, com o tempo no peão de C5. O bispo passou para E7. E aqui ele jogou rei H1, com a ideia de usar a coluna G para atacar aqui mesmo o Hans. O computador prefere começar com F4 e depois rei G2, rei F3 e melhorar o rei em direção ao centro, mas a ideia dele parece boa. Ele também continua dando grande vantagem aí o computador, torre de F8, F4, colocando os peões para andar, bispo F8, defendeu ali. Ele poderia ter começado aqui um contra-jogo com A4, antes que as brancas joguem A4, né, fixando a lã da dama. A4 ou B5 era uma opção também, bispo F8. A4 é um lance muito bom do ponto de vista posicional, meio que congela os peões das pretas aqui na lã da dama, que tem uma maioria de peões. Torre A6 para tentar usar a terceira fila aqui, o Sokolov pode vir para B6 para atacar em B2. E um belo lance aqui do Hans, bispo D2, mirando a casa C3, onde o bispo vai defender toda a ala da dama e ainda apontar lá para a ala do rei. Uma posição muito firme aí para o bispo. E a posição aqui das pretas é muito difícil. C4 do Sokolov, bispo C3. Agora preparando um F5, torre AG1 e começam a chegar as peças aqui na ala do rei. Torre H6 tacou em H2, em H3, rei H2, bispo B4 tentando trocar os bispos. E torre AG1 agora chegou com tudo aqui o Hans. G6. Agora que a torre das pretas ficou mal colocada aqui, ele veio para a coluna D para tentar invadir lá em D7. Tocou em C3 Sokolov, torre E7 para defender a sétima, mas a torre entrou pela quinta fila para tomar o peão de A, B6, torre D4 para tomar em C4, os peões das pretas ficaram fracos e a torre em H6 bastante distante.
E após torre C7, torre D6, o Sokolov abandonou. Tá atacando em B6, se torre B7, F5 é devastador aqui, não dá para tomar porque está cravado. As brancas devem ganhar outro peão aí. E a partida, ou mesmo atacar o rei, por exemplo, se rei H7 para defender aqui em G6, dá para jogar um lance como F6 aqui, buscando, digamos assim, ideias como torre F4, E6, peão toma em F7. Não dá para parar essa massa de peões ou, digamos assim, um ataque ao rei das pretas ao mesmo tempo. É vantagem decisiva, por isso ele abandonou. Então, Hans Niemann aí fez uma grande exibição. Essa só foi uma das partidas aí que ele jogou. Você pode olhar aí na descrição do vídeo o link com mais informações do torneio. Foi uma grande exibição do Hans Niemann. Se você gostou, então deixa o like e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Valeu e até a próxima!